Olha só que história. A gente vai mergulhar hoje numa trama sobre poder, sobre ganância e sobre um aviso que veio de onde menos se esperava. É um relato lá do livro de Números sobre um profeta super famoso que, ironicamente, não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz. E a verdade? A verdade foi revelada por uma fonte bem improvável. Tudo começa num clima de tensão total. Se coloca no lugar do rei Balaque. Do alto do palácio, ele olha e o que ele vê? Um mar de tendas até onde a vista alcança. E não é um exército qualquer, não. São os israelitas, uma nação inteira se movendo. O medo que bate nele é paralisante. E aí que o jogo vira. Ele sabe, lá no fundo, que não dá para vencer essa gente na batalha. Então, o que ele faz? Balaque decide que a guerra não vai ser de espadas, mas de palavras. Ele vai atrás de uma arma sobrenatural. Primeira parte, então. Um rei em pânico. Bora entender o tamanho desse desespero do Balaque e qual foi o plano ousado que ele bolou para tentar salvar o próprio pescoço. E o reino, claro. E olha, o medo do Balaque não era à toa, não. Ele já estava sabendo das histórias, sabia que os amorreus tinham sido derrotados. Então, quando ele vê aquela multidão toda, ele usa uma imagem que é, nossa, terrorizante. Ele diz que é como se um boi gigante fosse lamber e engolir todo o pasto do campo, ou seja, o reino dele inteiro. O pânico ali era real, total. É nesse momento que entra em cena Balaão, o filho de Beor. Pensa nele como, sei lá, um mercenário espiritual. Um cara famoso, de renome internacional mesmo. A fama dele era que quem você abençoa, tá abençoado, e quem você amaldiçoa, tá amaldiçoado. Ponto final. Para um rei desesperado como Balaque, o Balaão não era só uma opção. Ele era a solução, a arma secreta. Vamos para a segunda parte, a oferta e a proibição. E aqui a coisa fica séria. É um teste de lealdade daqueles. Balaão fica numa sinuca de bico. De um lado, a grana e a glória de um rei. Do outro, uma ordem divina bem clara. E o dilema é esse aí, preto no branco. De um lado, a oferta tentadora do Balaque, muita honra, poder, uma fortuna que ia mudar a vida dele. Do outro, a ordem de Deus, curta e grossa. Não vá com eles e não amaldiçoe esse povo. É a ambição batendo de frente com a obediência. No começo, o Balaão até recusa. Ele fala da ordem divina e tudo mais. Mas o Balaque, ele é insistente. Não aceita um não como resposta de jeito nenhum. Ele dobra a aposta. Manda príncipes ainda mais importantes e promete ainda mais riquezas e honra. Ele está cutucando exatamente onde sabe que dói, na ganância do Balaão. Aí, algo muda. Deus dá uma permissão para Balaão ir, mas com uma condição. E que condição perigosa, viu? Olha, se os homens vieram te chamar, pode ir com eles, mas só vai falar exatamente o que eu mandar. Essa pequena frase, essa é a chave para todo o drama que está para acontecer. Terceira parte, a jornada cega. E lá vai Balaão. Ele parte para a viagem, só que essa não é uma viagem qualquer. A ironia aqui é gigantesca. O grande vidente, o profeta, está prestes a dar de cara com um perigo que só ele não consegue ver. Mesmo com aquela permissão condicional, a partida de Balaão acende a ira de Deus. Um anjo do Senhor aparece no caminho, com uma espada na mão, pronto para o que der e vier, e aqui está o ponto central da ironia. Balaão, o homem que supostamente enxergava o futuro, não vê absolutamente nada. Mas a jumenta dele, a jumenta vê tudo, com uma clareza impressionante. Vamos lá, primeiro encontro. A jumenta vê o anjo e, para desviar, sai do caminho e entra num campo. Uma atitude clara para salvar a vida do dono. E qual a reação do Balaão? Fúria total. Ele bate no animal para ela voltar para o caminho, sem fazer a menor ideia de que ela acabou de salvar a pele dele. Segundo encontro. O anjo aperta o cerco. Agora, o anjo se posiciona num caminho bem estreito, entre dois muros. Não tem para onde fugir. A jumenta, desesperada, se espreme contra um dos muros para escapar da espada e acaba esmagando o pé do Balaão. A dor só aumenta a raiva do profeta que bate nela de novo. Terceiro e último round. O checkmate. Dessa vez, o anjo bloqueia uma passagem tão apertada, mas tão apertada que não tem como desviar. A jumenta, sem ter o que fazer, simplesmente deita no chão. É um ato de rendição, sabe? Mas para o Balaão aquilo é o cúmulo da teimosia. A fúria dele explode e ele desce o cajado nela sem dó. Parte 4. A jumenta vê a verdade.
É exatamente aí, no auge da crueldade e da cegueira dele, que o inacreditável acontece. E a bronca que ele vai levar, nossa, vem do lugar mais humilhante que se pode imaginar. Imagina o choque, o susto do Balaão. No meio daquela raiva toda, o animal que ele está espancando vira para ele e fala. E não é um som qualquer, é uma pergunta lógica, direta: o que foi que eu te fiz para você me bater essas 3 vezes? O mundo de Balaão deve ter virado de cabeça para baixo naquele instante. É a voz do animal que finalmente quebra a cegueira do profeta. Só nesse momento os olhos de Balaão se abrem e ele consegue ver a cena toda pela primeira vez. O anjo, a espada na mão, a morte que estava ali esperando por ele. O anjo então joga a verdade na cara dele sem rodeios, primeiro pergunta por que ele bateu na jumenta e depois explica: eu vim aqui para te parar porque o seu caminho é perverso. E aí vem o golpe final, a revelação mais brutal. Se ela não tivesse desviado de mim, eu já teria te matado e ela estaria viva. A humilde jumenta que ele tratou com tanta crueldade foi a única salvação dele. E a gente chega na quinta e última parte, uma nova missão. Essa experiência, essa humilhação toda, muda completamente o Balaão. Ele segue viagem até encontrar o rei Balaque, mas aquele profeta arrogante, ganancioso, esse aí ficou para trás, lá na estrada. E quando ele finalmente encontra o rei, sua nova convicção é de ferro. Ele olha para o Balaque e diz: a palavra que Deus colocar na minha boca é essa que eu vou falar. O dinheiro, a honra, as promessas do rei, nada disso tinha mais poder sobre ele. O profeta de aluguel tinha se tornado de fato um porta-voz de Deus. E essa história toda termina deixando uma pergunta no ar. Uma pergunta que incomoda um pouco. Afinal, quem é que enxerga melhor? A jornada de Balaão é um lembrete muito forte de que, às vezes, a nossa própria missão, a nossa raiva ou o nosso orgulho podem criar uma venda nos nossos olhos, impedindo a gente de ver o que está bem na nossa frente. E a sabedoria, a visão de verdade, essa pode vir dos lugares mais simples, mais humildes, de onde a gente menos espera.